Bem-vinda mais um dia aos nossos 365 dias de governo. Lembre-se, você está iniciando uma nova jornada. Quem você será daqui 365 dias? Com mais 365 dias? Com mais 365 dias? Sendo guiada por uma instrução de um dos homens mais sábios que já existiu, que foi Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aqui nós não estamos aprendendo com uma professora, com uma líder, com uma coach, com uma mentora, com uma estrategista de marketing. Não. Aqui nós estamos aprendendo com o filho do rei de Israel. As palavras que contém aqui, além de palavras sábias, além de ser uma instrução, ela é uma espada de dois gumes. Toda vez que eu me encontro lendo, ela está cortando a mim e a quem está assistindo. Claro, são palavras que, por mais que doam, elas vão doer muito menos do que se a gente continuar seguindo um caminho sem direção, sem governo, sem clareza, sem domínio próprio e sem uma hierarquia. Para nós sermos bem-sucedidos na nossa vida, e você tem uma interpretação do que é ser bem-sucedido. Para mim, hoje em dia, com esse discernimento que eu tenho hoje, ser bem-sucedida é meus filhos terem saúde, terem educação, preservarem um respeito, é eu manter a minha postura, uma mulher que busca os caminhos através da dignidade. Nós estamos expostos e sujeitos a todo tipo de acontecimento. Não sabemos de onde vem a bala. Não sabemos em que parte ela pode nos atingir. E é por isso que nós estamos alimentando diariamente o nosso governo interior. Para quando essa bala chegar, não sabemos quando, que nós possamos ter resiliência, que nós tenhamos governo nas palavras, nas emoções. Eu achei muito bacana que eu recebi a mensagem de uma pessoa, uma mulher, que começou a seguir aqui o canal e pelo visto tá firme com a gente aí nessa corrente em busca de governo interno. E foi justamente uma hora que eu pensei, não importa quem esteja assistindo, não sei se tem pessoas assistindo, mas o fato de ler e reler esse livro por mais 365 dias me ajudará mais 365 vezes buscar o lado da sabedoria e do discernimento ao invés de uma decisão automática. E ela falou exatamente assim. Vou ler aqui para vocês. Ela falou exatamente: agradeço a Deus pela sua vida. Você caiu de paraquedas. O tema e o assunto são muito importantes para mim. Preciso muito aprender a ter controle e governo da minha mente e emoções. Muito obrigada. Eu não vou mentir, eu até demorei a gravar esse vídeo aqui, porque quando eu li, eu fiquei com o coração cheio de temor. Primeiramente, e eu falei no primeiro vídeo, se esses 365 dias, uma palavra, uma frase, um vídeo atingir uma pessoa, já valeu a pena todo o esforço. Tanto que eu tive 2 vídeos de delay, porque é a primeira vez aqui que eu estou levando a sério o YouTube, então nunca postei nenhum vídeo longo, não sabia as procedências. Claro que teve algumas falhas técnicas e talvez em um outro momento eu possa falar, porque não é o foco do assunto, mas teve esse delay de 2 dias nas postagens por causa de falhas técnicas. Vídeo não carregar, não subir, enfim, não vou falar sobre isso. E eu deparei com essa mensagem hoje e quando eu li, meu coração encheu de temor e eu tomei a decisão que
Eu não preciso falar bem, eu não preciso me preocupar com a oratória, eu preciso me preocupar apenas em ler essas palavras e que elas entrem nos seus ouvidos, que elas desçam em teu coração e que comecem a sair mais sabedoria da sua boca, da minha boca, porque serão mais 365 dias lendo um livro sagrado, santo e principalmente com uma correção disciplinada. O texto por si só, ele é muito pesado e muito desafiador. Eu vou começar lendo hoje, dia 5, capítulo 5, e terminarei fazendo 3 perguntas de confronto extremo para nós lermos, respondermos e começar a implantar na nossa vida, caso você queira ter governo. Caso você queira ignorar esse desafio, é só seguir o vídeo. Mas se você realmente está decidida a governar, é de extrema importância você ter um papel para acompanhar esse devocional ou uma agenda, um caderno em branco, e lá você pode escrever 5 de janeiro, capítulo 5 de Provérbios. Hoje nós iremos ler do 1 ao 23, e então você vai fazer esse autoconhecimento. Se o que está escrito aqui você ouve e não pratica, você perdeu o seu tempo. Se você ouve e ele desce para o seu coração, alguma coisa está mudando. Agora, se você quer uma transformação real, 365 graus, para chegar em janeiro do ano que vem, você de fato ser uma outra pessoa, então eu te estimulo, anote. Você vai se surpreender. Você não vai ser nem mesmo a mesma em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, em janeiro do ano que vem, você já vai começar um novo ano de 2027 com clareza total do que você quer e principalmente o que você não aceita mais fazer. Hoje em dia, o que você chama de liberdade, na verdade, será que não é falta de domínio próprio? Então vamos para o texto, que no final a gente vai ter 3 perguntas esmagadoras. E eu sempre vou repetir isso. Essas perguntas eu faço para mim, eu vou responder para mim, porque quem não erra, quem não tem pecado, quem não é tolo, a frequência e a tendência é diminuir conforme nós gravamos isso aqui na nossa mente. Dia 5 de janeiro, capítulo 5. Evite mulheres imorais. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem o meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. Mas no fim, porém, ela é amarga como veneno, e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha distância dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá a sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho. No final, você gemerá de angústia. Quando a doença lhe consumir o corpo, dirá: como odiei a disciplina. Se ao menos não tivesse desprezado as advertências, porque eu não ouvi os meus mestres, porque eu não dei atenção aos que me instruíam. Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. Beba a água da sua própria cisterna,
e compartilhe seu amor somente com a sua esposa. Por que derramar pelas suas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com os estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é gazela amorosa e corça preciosa. Que os seios da sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado pelo seu amor todo o tempo. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ou acariciar os seios da promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o aprendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. O fato de ouvir, discernir, é muito doído, é muito doloroso. Eu não sei como vocês recebem esse texto na mente de vocês, mas quando eu recebo, sempre aumenta o meu temor, porque ele está dando conselhos. Com quem não andar, o que não fazer, para onde não ir. Mas sabe onde está o chamariz da coisa? É que às vezes nós estamos sendo a pessoa que ele está falando para o outro não andar. Às vezes nós temos os caminhos que esse livro orienta. Não vai por lá, não vá por lá. Isso que é doído. Porque às vezes a pessoa que Deus aconselha não ande é a pessoa que nós estamos sendo. Isso é muito forte. Isso é muito sensível. Isso é muito doloroso. E é por isso que ele existe. Porque ele sabe o quanto o ser humano é corrompido. E o devocional diário é justamente para a gente regular a nossa mente, o nosso governo e as nossas emoções. Sem governo, todos nós estamos sujeitos a sermos exatamente a pessoa que esse livro orienta a nós não andarmos. E é por isso que nós vamos fechar hoje com 3 perguntas de arriar o aço. 3 perguntas de amassar nosso ego. Mas sem elas é impossível avançar. Vamos lá? A primeira pergunta é: que desejo eu escondo porque eu sei que se fosse trazido à luz, eu teria que admitir que ele não é bom para mim? Essa é a primeira pergunta que você, se quiser mudança e se conhecer, porque você é o seu próprio juiz, é a pergunta que você deve se fazer e responder. A segunda pergunta é: em que área da minha vida eu chamo de liberdade, mas que na verdade é uma prisão? Especialmente hoje em dia, onde tudo é liberal, tudo pode, tudo é, nada a ver, ou, isso é exagero. Nossa, que bom que evoluímos nessa área. Será? Será que nós evoluímos ou nós estamos ainda mais presos? O nosso domínio próprio não é sobre fazer o que todo mundo está fazendo.
Ai, Deus, porque é eu que tenho que ser essa pessoa. Mas, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer isso, aquilo. Pode. Mas você tá fazendo isso porque você não consegue mais se dominar e falar não, basta, chega. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não aceito mais. Ou você tá fazendo isso porque você acha que você tem liberdade. É pra mim e pra você, tá? Você não tá sozinho nessa enrascada de autodescoberta e domínio próprio, não. Eu tô sendo a boca que fala e pronuncia e edita o vídeo e jogo no canal. Mas essa frase, essas palavras é pra mim e pra você. E a terceira é: se ninguém, pessoa nenhuma, se ninguém descobrisse as minhas escolhas secretas, eu ainda estaria disposta a viver com o resultado que isso me traria? É até um pouco confuso, né? Porque primeiro a gente tem que entender a pergunta, depois entender qual área é essa. Mas quer uma dica? Nosso cérebro, ele é muito inteligente, primeiro de tudo. Então, dê sempre prioridade para o primeiro pensamento que vem. Exemplo, você gosta mais de azul ou de rosa? Não pensa, é a primeira coisa que vem na sua mente. Porque às vezes você vai querer justificar, não, eu gosto mais de azul por causa disso, não, eu gosto mais de rosa porque é por causa disso, aqui. A resposta certa é sempre a primeira que vem na mente. E nós mesmos fazemos isso. Às vezes num teste de arquétipo, tem várias perguntas que vêm surgindo assim. Aí você pensa uma, duas, três vezes, tá errado. É a primeira resposta que vem na sua mente. É isso que você é. Você é a primeira resposta que vem na sua mente. Então é por isso que eu falo, escreva. Eu vou falar insistentemente isso, porque escreva. Escrever é quase a mesma coisa que confessar. Só o fato de você ter coragem de pegar uma caneta e transportar para um papel aquilo que você está pensando e sentindo, você já tirou um peso do seu lombo. O segundo, você tem a oportunidade de ler e reler aquilo que você mesmo escreveu. Agora você imagina reler isso em fevereiro, reler isso em janeiro do ano que vem. A sabedoria, ela nos leva a pensar a longo prazo. Se o que você está fazendo hoje, será que em 5 anos ela vai estar te levando para um bom caminho? Se esquece todo esse papo de evolução, esquece todo o seu passado. Eu vou te fazer uma quarta pergunta. Sem tirar nada, exatamente tudo que você está vivendo hoje. Lista. Eu faço isso, eu trabalho com isso, eu me visto dessa forma, eu tenho um determinado tipo de alimentação, eu tenho um determinado tipo de escolhas de líquidos, né? Ou seja, eu tenho preferências por beber isso, aquilo, eu tenho preferências por usar isso, aquilo. Sem mentir e sem demagogia. Tudo o que você faz hoje, qual é o resultado disso daqui 5 anos? Você pegou todos os seus hábitos que você tem hoje, dia 5. Quem você será daqui 5 anos? Agora, sem continuar nessa corrente, sem ler esse livro que é a instrução da vida, do governo interno, e daqui 10 anos, você cansou de olhar para o seu filho e pensar: caramba, como o tempo passa rápido. Tenho certeza, porque eu tenho um filho que já vai fazer 7 anos. E eu me faço a mesma pergunta. Só que se eu não tivesse decidido mudar coisas lá atrás, eu estaria exatamente igual
a mesma mãe que teve o filho há 7 anos atrás. Então, através do autoconhecimento, da busca do governo interior, através de atividades que são simples, parecem simples, mas que dão resultados estrondosos. Fique com essas 4 perguntas, medite, reflita, chore, se desespere ou agradeça se você já está nesse bom caminho. Com certeza, você está em um bom caminho. Você está no dia 5, aqui, ouvindo essas palavras, palavras de instrução, não de uma pessoa que quer o seu bem, mas de alguém que criou você para governar. Foca naquilo que você já é e imagine você desenvolvendo tudo aquilo que você sempre sonhou. E tirando essas 4 perguntas, faz uma lista exatamente do lado direito dessa sua lista. E fale, hoje eu sou assim, 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 assado. E daqui 5 anos eu vou estar dessa forma se eu não mudar. E quando você terminar, porque você vai chorar, você vai espernear e você vai falar assim, cara, mas não tem como. Tem. Existe saída. Existe o governo das emoções. Porque em seguida você vai fazer uma lista. Pode ser 3 coisas. Você coloca nessa lista. Agora, se eu fizer isso, isso e isso, daqui 5 anos eu vou estar assim. Tá bom? Faz isso. Você não vai se arrepender. Na verdade, vai sim. Você vai se arrepender de não fazer. Vou te falar uma coisa muito séria. Janeiro do ano que vem, eu quero estar aqui, lendo nos comentários, Duda, através do livro de Provérbios, que eu tomei posse de cada palavra. Eu ainda estou me desenvolvendo. Mas eu conquistei isso, 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 isso. E eu não quero ouvir você falar de carro, de casa que comprou, não. Eu quero ouvir você falando, olha, perdoei meu pai, perdoei minha mãe, perdoei meu marido. Ai, meu Deus, sabe? Vitória, vitória pessoal. Venci o vício. Venci, 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 venci. Agora eu governo a minha mente, agora eu governo minhas emoções. É isso que eu quero ouvir nesses comentários de janeiro, no mesmo 5 de janeiro de 2027. Eu tô contando com você e ore pela minha vida. E eu já tava quase saindo sem fazer a oração. Querido Deus eterno Pai, Senhor, o seu livro por si só, ele já é muito, muito confrontador. E eu tenho a graça, Pai, e a honra de estar sendo canal, que as minhas palavras estejam sendo canal para pessoas ouvir os seus ensinamentos, Pai. Deus, nós estamos aqui não como super-heróis ou super-heroínas, mas nós estamos aqui como servos, como pessoas que estamos querendo transitar de uma fé psicológica para finalmente, Pai, caminhar para uma fé madura. Coloque em nós, Senhor Deus, a armadura da sabedoria. Estamos clamando por inteligência. No seu próprio livro diz, Pai, clame por inteligência e eu os concederei. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Pai, por hoje coragem. Coragem para todos nós que vamos responder essas perguntas. Coragem de nos encarar no espelho da alma da vida, lá no fundo inexprimível, daquele lugar secreto que somente nós e o Senhor conhecem, e que nós possamos ter coragem de nos encarar de frente, para então sabermos quem seremos daqui a 5 anos. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, eu profetizo na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, de todos os meus amigos e conhecidos, e principalmente, Pai, de cada desconhecido que a partir de agora está seguindo esse canal e entrou nessa corrente.
Em nome de Jesus, eu oro pela vida dessa mulher que fez esse comentário. Pai, dê graça a ela, que caia todo impedimento que ela tem de continuar seguindo esse devocional, que ela tenha coragem de se encarar de frente e que o Senhor mostre a ela a força da rainha interior que ela é, não por uma fé egoísta, Pai, mas pela força de entregar nossa própria vida na tua mão, Pai, para o Senhor fazer, Pai, aquilo que o Senhor já desenhou para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E se Deus permitir, até amanhã. Um beijo no seu coração. Tô indo embora com saudade já, querendo voltar amanhã. Mas o domínio interior é exatamente isso. É você ter uma certa ansiedade, mas você já se contentar e se controlar. Porque basta cada dia o seu próprio mal. Então aquieta o seu coração, aquieta a sua alma. Leia, mesmo se eu não aparecer aqui amanhã. Mesmo se eu sumir, fugir, se eu morrer. Continua lendo. Porque é esse livro, não eu, que vai te dar a graça. Amém? Te amo em Cristo, porque nós queremos caminhar para uma fé madura e não uma fé psicológica. Que Deus possa abençoar a sua vida.